Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 3. Caso 14. Este caso figura no livro da Senhora de Morgan intitulado Fromaterto Spirit. A personalidade mediúnica do Dr. Horace Abraham Oakley descreve, nestes termos, sua própria experiência de separação entre o espírito e o corpo somático. Eu sentia que me soltava gradualmente de meu corpo, mas, achando-me em estado de consciência pouco lúcida, parecia sonhar. Experimentava a sensação de estar minha personalidade em duas partes que, entretanto, pareciam associadas por um laço indissolvível. Quando o organismo corporal deixou de funcionar, meu espírito pôde libertar-se completamente e então me pareceu que as partes separadas de minha personalidade se recompunham em uma só. Simultaneamente senti-me levantado acima de meu cadáver, a pequena distância dele, de onde via distintamente as pessoas que rodeavam o meu corpo. Não poderia dizer por qual poder consegui erguer-me a tornar-me livre no ar. Depois desse acontecimento, suponho ter passado um período bem longo em estado de inconsciência, o que, aliás, acontece frequentemente, se bem que tal não acontece em todos os casos, deduzindo do fato de que, quando tornei a ver meu cadáver, achava-se ele em adiantado estado de putrefação. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos de minha vida desfilaram diante de meus olhos como num panorama, eram visões vivas, muito reais, em dimensões naturais, como se o meu passado tivesse se tornado presente. Foi efetivamente todo o meu passado que revi, inclusive o último episódio de minha desencarnação. A visão desfilou diante de mim com tal rapidez que quase não tive tempo de refletir, achando-me como que arrebatado por um turbilhão de emoções e, a seguir, desapareceu com a mesma rapidez com que se mostrava. As meditações sobre o passado e o futuro suscitaram em mim vivo interesse por minha condição atual. Já ouvira os espíritas dizerem que os espíritos desencarnados eram acolhidos no mundo espiritual por seus parentes ou por seus espíritos guias. Não percebendo ninguém perto de mim, concluí que os espíritas estavam enganados, mas, apenas este pensamento me atravessou a mente, vi dois espíritos que me eram desconhecidos e para os quais me sentia atraído por um sentimento de afinidade. Soube que haviam sido homens muito instruídos e inteligentes, mas que, como eu, não haviam pensado em desenvolver em si próprios os elevados princípios da espiritualidade. Chamaram-me pelo nome, embora não o tivesse eu pronunciado, e me acolheram com uma familiaridade tão benévola que me senti agradavelmente reconfortado. Deixei em companhia deles o meio em que desencarnara e que me conservara até aquele instante. Pareceu-me nebulosa a paisagem que atravessei, mas, dentro daquela meia obscuridade, fui conduzido a um lugar onde vi reunidos numerosos espíritos, entre os quais muitos que eu conhecera na terra e que já haviam morrido há algum tempo. Do ponto de vista em apreço, o espírito comunicante afirma ter passado pela prova da visão panorâmica de seu passado, prova que, neste caso, em lugar de se desenrolar espontaneamente, em consequência de uma superexcitação sui generis das faculdades mnemônicas, superexcitação produzida pela crise da agonia, ao que dizem os psicólogos, parecia antes provocada pelos guias espirituais com o propósito de predispor o espírito recém-chegado a uma espécie de exame de consciência. Não possuindo o livro de que a Senhora de Morgan extraiu a citação reproduzida acima, não me é possível saber se, neste caso, o médium e as pessoas presentes ignoravam a existência dos fenômenos de visão panorâmica, mas, como esta obra foi escrita em 1857, a presunção de que os experimentadores deveriam todos ignorar a existência deste gênero de fenômenos é tão provável que equivale a uma certeza.
Tanto mais que do conteúdo da mesma comunicação se depreende a noção de que o episódio linha preço, revisão da vida, foi relatado espontaneamente pela entidade comunicante.